caro professor, preparamos este material com o objetivo de aprimorar o seu conhecimento sobre o sistema do ponto da universidade. Neste módulo, abordaremos informações relevantes sobre os registros da sua carga horária. Conforme acordo coletivo de trabalho, fica determinado que o período de apuração do ponto terá início no primeiro domingo após o dia 15 do mês e termina no primeiro sábado após o dia 15 do mês seguinte. No quesito carga horária, a sua distribuição está diretamente ligada ao sistema do ponto e é entendida em períodos, sendo que um período diurno equivale a 50 minutos e um período noturno equivale a 45 minutos. Começaremos, primeiramente, pela distribuição e termo de aceite de carga horária. Ao acessar a sua intranet, localize o ambiente ponto. Ele está visível na parte superior da tela. A cada início de semestre e também a cada alteração de carga horária, após você acessar o ponto, irá visualizar o termo de aceite de carga horária. Deverá analisá-lo e optar por concordar ou discordar. Caso não concorde, justifique o motivo e este será verificado pela unidade. O prazo de assinatura do termo é de 15 dias após a data de disponibilização do documento. Caso não efetue o aceite, o sistema bloqueia a internet, sendo liberado somente após a sua assinatura eletrônica. Sempre que necessário, poderá reimprimir o aceite da carga horária. Ele fica disponível em relatórios, reimpressão do aceite da carga horária. Ali, você visualizará a autenticação eletrônica do aceite, constando o IP utilizado, também a data e horário do aceite e a chave de segurança da assinatura. Para detalhamento dessa carga horária distribuída para o período, semana a semana, você deve acessar o ícone Carga Horária. Neste resumo, você terá acesso às disciplinas, a quantidade de períodos distribuídos para a semana e se estes cobram ponto ou não. Você deve ficar atento ao tipo de marca de cada banca, que poderá ser A. Atividade, B. Banca sala de aula, F. Banca fora sala de aula, T. Banca orientação supervisão, C. Concentrada e E. Especialização. Para toda distribuição de carga horária, existe um tipo de registro. Você irá registrar no sistema do ponto de acordo com a marca de cada banca. Os tipos de marcação podem ser docência sala de aula. Esse é o único registro que deve ser feito de forma biométrica, de acordo com a duração de cada aula, registrando apenas horário de início e término. A flexibilização para o registro é de até 10 minutos antes e 10 minutos após o horário cadastrado para a aula. Por exemplo, se o horário cadastrado para a banca é das 8 horas às 11 horas e 35 minutos, você somente poderá registrar entrada e saída entre as 7 horas e 50 minutos e 11 horas e 45 minutos. O relógio ponto não permitirá registro fora do horário. Caso isso ocorra, o sistema acusará mensagem de erro. Salientamos também que na semana de exames escolares, conforme definido em calendário acadêmico, não é necessário o registro do ponto biométrico. Para as disciplinas de forma concentrada, a distribuição da carga horária será registrada no período em que as aulas forem efetivamente ministradas, dispensando o registro do período em que não ocorrer a sua realização, sem prejuízo ou acréscimo de remuneração, a qual será distribuído ao longo do semestre. Docência fora de sala de aula, orientação, supervisão e atividades. O registro para esse exercício deve ser feito pelo sistema da intranet. No dia em que realizou a atividade,
selecione o ícone Marcações. Insira o horário de entrada e de saída. Marque o tipo de ocorrência que você realizou. Confira quantos períodos foram gerados e insira. Alertamos que toda atividade realizada pelo professor, que não seja de sala de aula, deverá ser obrigatoriamente informada no ponto através da intranet, até 2 dias úteis após o término da semana anterior. Caso você registre, depois deste prazo, a marcação ficará com um asterisco. A flexibilização para realizar e cadastrar as horas em outras atividades é mensal. O professor poderá executar sua carga horária de forma que, ao final do período de apuração do ponto, tenha cumprido a sua carga horária normal estabelecida para o período. Agora, apresentaremos brevemente o layout da página principal do ponto. Em seguida, vamos detalhar cada ícone que utilizamos. A tela principal do sistema do ponto é disposta da seguinte forma. No canto superior central, você terá acesso à informação do período do ponto atual, tendo acesso também à visualização dos períodos anteriores. Ao lado superior direito, está disponível os relatórios, onde você encontrará a reimpressão do aceite da carga horária, o ticket da impressão do comprovante de registro e também o cartão ponto. Em seguida, você tem acesso à carga horária distribuída para o período e o ícone Ajuda, onde contém informações detalhadas sobre o ponto. No canto inferior direito, encontramos informações da legenda. Ali estão dispostas todas as situações possíveis no ponto, de acordo com a cor ou com o ícone. No canto superior direito, temos disposto o resumo mensal. Ele está disposto por situação, seja trabalho, períodos, faltas, flexibilização, entre outras situações. Logo ao lado, encontramos a prévia das situações da semana. Também, ao acessar o dia no ponto, encontrará os seguintes ícones. Marcações. É a opção para inserir as horas em outros exercícios, como docência fora de sala de aula, orientação, supervisão e atividades. Logo, ocorrências. É o ícone para justificar as faltas ou marcações esquecidas em banca sala de aula. Em seguida, liberações. É para solicitar realização de horas excedentes à carga horária distribuída. Atestados e licenças. Opção para informar atestados médicos, amamentação, faltas legais, entre outras atividades. Em seguida, dispensas, o ícone para solicitar liberação para participação de congressos, seminários, ministrar palestras, entre outras atividades. E por último, encontramos a consolidação diária, onde é apresentado o resumo diário por situação. Agora vamos detalhar os possíveis registros que podem vir a ocorrer durante o período do ponto. Como efetuar uma ocorrência de falta de registro biométrico, banca sala de aula ou corrigir as SNI, que são as situações não identificadas. No dia em que aparecer o retângulo vermelho, é necessária atenção, pois é indicação que há ocorrências para serem ajustadas. Assim, selecione o ícone Ocorrências. Insira a justificativa para a falta ou marque o registro que faltou, no caso da falta SNI. Não é possível inserir horários, apenas justificá-los. E envie. A justificativa será encaminhada para aprovação do gestor. E após o deferimento, a marcação ficará com a cor verde. Como cadastrar atestados, amamentação e licenças. No dia em que inicia o atestado, selecione o ícone Atestados Licenças. Identifique o tipo de atestado ou licença. Insira a data de início e fim. E cadastre.
Neste momento, você deve anotar no atestado o número informado pelo sistema e entregar o documento para o seu gestor. Note que enquanto o seu gestor não vistar os atestados, a situação ficará com duas cores, amarelo e verde. Após o visto, assumirá apenas a cor verde. Posso excluir atestados e licenças cadastrados? Só é possível a exclusão caso o atestado ou a licença ainda não tenha sido vistada pelo gestor. Nesse caso, basta selecionar o mesmo ícone Atestados Licenças, selecione o atestado cadastrado e logo clique em Excluir. Qual é o prazo de entrega de documentos atestados para justificativa e abono de faltas? Os documentos comprovando as faltas devem ser entregues ao gestor até o fechamento do período de apuração do ponto, sendo que, se não for entregue no prazo, poderá ser considerada como falta justificada. Como solicitar pedidos de dispensa para participação em congressos, seminários, entre outros? Acesse o ícone Dispensa. Informe qual é a atividade que será realizada. Insira a data de início e de término. E clique em Solicitar. A solicitação será encaminhada ao gestor para possível autorização. Enquanto não for autorizado, ficará com a cor roxa e, após aprovado, assumirá a cor verde. Como solicitar liberação para trabalhar horas acima da carga horária mensal? Indique o dia em que terá ou iniciará as horas excedentes. Selecione o ícone Liberações. Identifique o tipo de liberação necessária. Informe data de início e de término. Apresente a justificativa e a quantidade de períodos. E clique em Solicitar. Os pedidos de liberação são encaminhados para avaliação do gestor e, se autorizado, passa para a conferência e parecer da Vice-Reitoria Administrativa. Sendo aprovado, receberá um e-mail informando sobre a autorização e somente após o deferimento é que o professor poderá realizar e inserir as horas excedentes no ponto. Enquanto isso, a marcação também ficará com a cor roxa. Posso excluir a solicitação de liberação? Só é possível a exclusão caso a liberação ainda não tenha sido vistada pelo gestor. Nesse caso, basta selecionar o mesmo ícone Liberações. Identifique a solicitação e clique em Excluir. O que é o saldo de flexibilização e como devo proceder com ele? O saldo de flexibilização fica disponível no resumo mensal. Logo abaixo, poderá visualizar Flexibilização Banca Sala de Aula. Ele somente é gerado para as atividades de docência em sala de aula quando ocorre a batida do ponto em até 10 minutos anteriores e 10 minutos posteriores à aula. Estes, somados durante o semestre, geram esse saldo de flexibilização, sendo ele positivo ou negativo. É importante salientarmos que este saldo de flexibilização deve ser compensado durante o semestre. O prazo para essa compensação é do início do período letivo até a semana anterior aos exames. Onde posso verificar os registros diários das atividades que realizei? Localize o dia desejado. Acesse o ícone Consolidação Diária. Nele está disponível a hora de início e fim, a quantidade de períodos que foram realizados naquele dia, o tipo de situação que foi marcada, se houve horários de flexibilização ou não. Onde posso verificar o registro das atividades que realizei na semana? Basta passar o mouse sobre a prévia da semana.
Ali estarão dispostos a totalidade dos exercícios realizados, sejam eles docência, sala de aula, banco orientação, atividade. Também conseguirá ver o total de flexibilização que você gerou naquela semana. Como fazer a conferência do resumo do ponto? Antes do fechamento definitivo do período de apuração do ponto, você deverá conferir através do resumo. Ali, você irá verificar se a carga horária distribuída para o período foi efetivamente cumprida e registrada. Verifique que a cada situação, as duas colunas, períodos carga horária mensal e períodos realizados, para que esteja completo, as duas colunas devem estar com os campos iguais. Ou ainda, a coluna minutos a realizar deve estar zerada. Também deve observar que quando há feriados, ou atestados ou dispensas cadastradas no período, são gerados períodos a abonar, num total de 8 no dia. Esses períodos de abono gerados, eles não aparecem na contabilização da coluna de carga horária, mas eles abonam até 8 períodos no dia, levando em consideração a seguinte ordem. Primeiro, docência sala de aula, docência para a sala de aula, orientação, supervisão e atividade. Também no resumo mensal estão disponíveis as informações de adicional noturno, falta de desconto, caso ocorra durante o período, e horas em itinerário. No final do período de apuração do ponto, você receberá um e-mail informando da disponibilidade do cartão ponto para assinatura eletrônica. Para tal procedimento, acesse o item Relatórios, cartão ponto. Selecione o período disponível para assinatura. E de forma eletrônica, assine o cartão ponto, colocando o seu de acordo em caso de concordância, ou caso não concorde, justifique o motivo. Este será verificado pela unidade e pelo setor de recursos humanos. A chave de segurança da assinatura será identificada através do seu login. O registro do ponto e seus dados ficarão disponíveis para conferência e impressão no sistema da intranet, em Relatórios cartão ponto. O prazo para assinatura desse cartão é de 10 dias a contar da data de fechamento do período. Caso não efetue a assinatura dentro do prazo, a sua intranet ficará bloqueada e será liberada apenas após a assinatura do ponto. Destacamos que o ponto é responsabilidade pessoal intransferível do professor. Mais informações sobre o sistema do ponto podem ser obtidas nas unidades, com o encarregado administrativo, ou também no setor de RH, através do telefone 3316-8131 ou e-mail pontoprof@upf.br.